Ah, o verão, quem gosta dele tem que começar agora, quando os dias não estão tão quentes assim. O Entrevista dessa semana recebe a nutricionista Jaqueline Dalla Piccola para falar a respeito disso. Tem que começar agora para a gente não fazer besteira, não é isso? É isso mesmo. Eu falo que quanto antes a gente começar, melhor, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, se a gente começa com antecedência, a gente consegue criar várias estratégias, a gente consegue melhorar a nossa saúde, nossa composição corporal, a gente consegue ter resultados a longo prazo e duradouros, né? Eu gosto sempre de deixar claro que aqui não tá, a gente não está aqui para dizer se o bonito é gordo ou o bonito é magro. O bonito é ser saudável, é se cuidar, não é isso, Com Jaqueline? certeza. Então, não dá para esperar para dezembro e ficar maravilhoso na praia em janeiro, porque senão a gente acaba recorrendo aos métodos mágicos, não é isso? Exatamente. E a mágica, ela não existe. A gente tem que passar por um processo de esforço, de disciplina, de constância, né, e de repetição. Se a gente busca resultados muito rápidos, se a gente busca estratégias e alternativas muito rápidas, a gente pode ter impactos negativos na nossa saúde, né? E assim, vamos lá que eu não sou uma pessoa tão disciplinada, assim, embora faça minha academia todas as semanas, ao longo do ano inteiro e tal. É, quando a gente quer, pensando que a gente está há 6 meses do verão, já dá para começar agora a ter um bom resultado? Ou já estamos atrasados? E esse cuidado, né, esse de estar atrasado, ele acarreta algum risco? 6 meses é um tempo excelente para você ter um resultado legal na saúde, nos seus objetivos, né? E quando a gente tem um tempo mais curto, normalmente a gente tem que recorrer a estratégias um pouco mais rigorosas, né? E isso pode ser prejudicial porque o nosso metabolismo ele tem uma necessidade energética de vitaminas, de minerais. Então, as dietas altamente restritivas, elas podem acarretar um impacto a longo prazo, podem deixar nosso metabolismo um pouco mais ineficiente. Então, quando a gente tem 6 meses, um tempo bacana para a gente ter ali várias condutas, a gente consegue ver exames, entrar com suplementações, entrar com várias estratégias diferentes, porque cada pessoa tem uma recomendação diferente. E aí a gente consegue tratar de forma mais assertiva. E aí você falou de cada pessoa tem uma... É individual, né? Existe dieta ou regime ideal? Não existe um ideal. E é isso que faz existir vários mitos e verdades. Porque na alimentação não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que é recomendado para você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem alergia a amendoim, o amendoim vai ser nocivo e vai ser um vilão para você. Mas para uma pessoa vegetariana, ele vai ser super saudável, porque ele vai ser uma ótima fonte de proteína vegetal. Então, não existe um parâmetro fixo de que uma estratégia específica é boa para todo mundo ou um alimento específico é bom para todo mundo. Existe a sua individualidade e o que vai ser recomendado para você. Eu, por exemplo, já fiz a cetogênica, já fiz low carb, já fiz até a dieta da sopa e eu... Quem nunca, né? Mas assim, brincadeiras à Quem parte, nunca? as brincadeiras à parte, uma dieta, uma mesma pessoa, ela precisa fazer dietas diferentes, o organismo responde. Como é que é isso? Sim, com certeza. E é esse que é o diferencial para ter um resultado constante. Porque o corpo, ele se adapta a tudo que a gente faz, seja algo bom ou algo ruim. E eu falo que a dieta ela é igual ao treino. Se você faz um treino que exige um estímulo e você fica muito tempo naquele treino, no início você sente o resultado do treino, sente o benefício, mas depois de um tempo seu corpo ele para de responder, ele se adapta e entra no platô. Então, as dietas, as estratégias dietéticas, elas foram criadas justamente para isso. Cada estratégia, então, a dieta low carb, a cetogênica, uma dieta mediterrânea, cada uma vai trazer um benefício diferente para o metabolismo. E o legal é ciclar essas estratégias para o seu corpo não entrar no platô. Se você segue uma estratégia para longo prazo, você vai entrar num platô e parar de responder aquela estratégia. E quando a gente fala estratégia, a gente também está falando essa questão de comer de 3 em 3 horas ou comer só quando tem fome. Tudo isso faz parte de estratégias? Tudo isso faz parte de estratégia. E isso também não existe um
parâmetro e um padrão. Existe a recomendação que é específica para o objetivo de cada um. Por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina, tem insulina muito aumentada, não é interessante ela ficar comendo várias vezes ao dia, porque toda vez que a gente faz a refeição, a gente libera a produção de insulina, que é o hormônio que transporta o açúcar. Então, é legal fazer jejum ou períodos mais prolongados de jejum para ela conseguir diminuir essa produção de insulina e não correr o risco de ficar diabética. Outro caso, uma pessoa que quer hipertrofia, quer ganho de massa e é saudável, nesse caso é interessante a pessoa comer de 3 em 3 horas, ou às vezes de 2 em 2 horas, porque quanto maior o aporte energético, melhor vai ser o resultado para o ganho de massa. Então, é bem relativo e é importante entender essa individualidade. Doutora, essa individualidade, ela como é que identifica-se? Não é só numa entrevista, não é só consulta. Porque eu posso contar minha história, né? Dizer eu, meu pai e minha mãe. Nós almoçamos juntos, tomamos café juntos, a gente sabe o que cada um comemos a mesma coisa, mas o que nos diferencia? Essa identificação é por meio de quê? Então, a gente avalia pela história de vida, né? Desde se foi amamentado ou não. Então, se você não foi amamentado, a sua flora intestinal ela já é mais escassa. Então, você tende a ter mais problemas intestinais e mais doenças. Até o seu estilo de vida de infância e adulto. Se existe alguma doença pregressa ou uma doença existente ou alguma doença que já teve ao longo da vida. Parâmetros de exames, então a gente avalia exames também, se existe alguma alteração hormonal, alguma alteração de vitaminas, minerais, algum processo inflamatório, e sinais e sintomas clínicos do dia a dia. Então a gente avalia muito função intestinal, se tem algum sintoma de indigestão, já mostra ali alguma individualidade que a gente precisa tratar e ter recomendações específicas, se tem dores de cabeça, enxaquecas, problemas com o ciclo menstrual. Então, a gente vai avaliando muito a parte de sintomas, exames e história pregressa para avaliar, juntando todas essas pecinhas, como que está a saúde atual daquele indivíduo. E aí você falou uma coisa sobre a amamentação. Quem não foi amamentado pode ter questão o quê? Intestinal. Maior risco de doenças e um maior risco de inflamação intestinal. E o intestino é fundamental ter cuidado com o intestino. Não é mito, é fundamental na dieta, na nutrição de uma maneira geral? É fundamental. Eu falo que o intestino, ele é um dos órgãos mais importantes do corpo. Ele é o órgão que está exposto ao ambiente. Ele é o que entra em contato do meio externo para o meio interno. Ele é o que proporciona isso. E ele é muito vascularizado, justamente para fazer todo esse processo absortivo. Só que, como ele é a porta de entrada, ele também está vulnerável a tudo que a gente expõe. A toxinas, a medicamentos, a metais pesados, agrotóxicos, aditivos químicos, e tudo isso pode gerar uma agressão, uma inflamação nessa mucosa. E eu brinco que o intestino não é igual Vegas, né? O que acontece lá não fica lá. Se a gente tem alguma inflamação intestinal, como o intestino ele é muito vascularizado e ele que é a porta de entrada para todo o nosso organismo, a gente pode trazer inflamações ou alterações da ponta do pé até o fio do cabelo, né? Então, quando a gente machuca a pele, por exemplo, tem uma queimadura, o machucado ele fica ali na pele. Uhum. Agora, se a gente tem algum machucado lá no nosso trato gastrointestinal, a gente pode migrar esse processo inflamatório para o cérebro, para o fígado, para o rim, para o pâncreas, para todos os órgãos, né? Então, é muito importante você ter cuidado com a saúde intestinal, todas as pessoas, de uma forma geral, por quê? Se você não tem, você pode correr o risco de desenvolver qualquer tipo de doença, principalmente as doenças autoimunes. Nossa, então assim, a nutrição, o que a gente come, né, isso tudo é muito mais amplo, muito mais profundo do que simplesmente saber montar o prato, saber o que comer em cada refeição, né? Exato, exato. A nutrição, ela aborda muito a medicina preventiva, né? A gente vai buscando os problemas aonde está enraizada a causa. E a gente vai tentando reverter tudo isso para que essa melhora ela seja definitiva. E o jejum? O jejum, assim... os religiosos, de uma maneira geral, né? Enfim, e é antigo, né? Isso é muito antigo. Usam isso muito em alguns momentos na oração, né? Nos cultos, enfim, nessa relação com o divino. Mas a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre isso, sobre as estratégias que incluem em jejum, a importância, prejuízos, benefícios. Todo mundo pode fazer? Qual que é a importância? O que é o jejum de fato?
Ótima pergunta, porque muitas pessoas não sabem que todo mundo precisa fazer jejum. Todas as pessoas. Nós não somos seres que foram feitos para acordar comendo e dormir comendo e ficar comendo e metabolizando o tempo inteiro. O ato de comer, quando a gente faz uma refeição, isso sobrecarrega a atividade do metabolismo. Isso exige um consumo energético para digerir os alimentos, para absorver e para usar os nutrientes. Tanto que quando a gente come uma feijoada, para dormir depois é difícil, né? Pesa ali, a gente não consegue nem descansar, porque o metabolismo ele fica muito ativado, né? E o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele precisa de descanso, ele precisa de repouso para poder reparar todos os tecidos, para poder fazer a detoxificação e a gente acordar no outro dia zerado para um novo dia, né? Então, é muito importante todas as pessoas fazerem pelo menos um jejum, que a gente chama de jejum fisiológico, de 12 horas no período da noite. Ou seja, do sono. Do sono, o jejum do sono, que é o de 12 horas, para conseguir fazer esse repouso metabólico, gastrointestinal e conseguir fazer uma boa detoxificação e exercer todas as atividades que acontecem durante a noite, né? Quando eu falo de jejum do sono, nem pode ser o jejum do sono, porque às vezes a pessoa dorme 6 horas, 7 horas, tem que ser um pouco mais que isso. Tem que ser um pouco mais. Pensar a sua última refeição, tentar 12 horas depois. 12 horas depois. Entendi. Exatamente. Então, esse jejum de 12 horas é um jejum que, em teoria, todo mundo deveria fazer, para dar esse repouso para a digestão e para o metabolismo conseguir se reconstituir, né? O jejum mais prolongado, de 14, de 16 horas, de 18, tem pessoas que às vezes fazem de 24 ou até mais, ele já é mais específico para alguma estratégia de emagrecimento, de melhora da queima de gordura, e aí já é um pouco mais cauteloso para prescrever para todo mundo, né? Então, jejum mais prolongado, a gente tem que avaliar muito como que está essa saúde nutricional de cada indivíduo. Se a pessoa tem deficiências nutricionais, por exemplo, uma pessoa que tem anemia, se ela faz longos períodos de jejum, ela vai piorar essa deficiência nutricional e piorar o quadro dela. Então, o jejum ele é interessante para pessoas que já são saudáveis e que querem dar aquele estímulo diferente no metabolismo. Não é para todo mundo quando a gente fala do jejum mais prolongado. Agora, o de 12 horas... todo mundo tem que fazer. Jaqueline, e quais são os erros mais cometidos pelas pessoas, além de recorrer a medicamentos sem prescrição médica, às vezes até fazer um jejum por mais do que de 12 horas, sem ter um acompanhamento, e aí a gente fala quebra de jejum, né? Quando volta a comer, come errado, enfim. Quais são os erros mais comuns que você recebe lá no seu consultório? O principal erro que eu vejo é que as pessoas não buscam entender a individualidade delas. Todo mundo sabe que uma salada é saudável e que o refrigerante não é. Mas as pessoas não sabem a individualidade delas e qual que é a recomendação especial para elas. Igual eu falei do jejum, eu falei dos alimentos, né? Existe essa individualidade. Então, as pessoas, elas não sabem como que está a saúde delas, elas não têm esse olhar para si mesma, né? Então, elas não observam sintomas, elas não observam... Às vezes, elas convivem com sintomas como se aquilo fosse parte da vida. Já acostumei. Mas uma enxaqueca, uma dor de cabeça, gases, estufamento, azia, refluxo, tudo isso é um indicativo de algo que precisa ser resolvido. Então, o principal erro é isso, é não ter esse automonitoramento, né? E outros erros que eu vejo, muito comum, né, nos atendimentos, é seguir ali estratégias que muitas vezes não são específicas para elas e fazer restrições muito severas com a alimentação. Qual que é o grande problema da dieta se ela é muito restrita? O nosso metabolismo, o nosso organismo, ele tem uma necessidade de produzir energia dentro das 24 horas. Aqui agora a gente está produzindo energia. Sim. E a gente tem uma quantidade de energia que a gente produz no dia, né? Vamos supor, você é uma pessoa que produz ali 2.000 calorias por dia. Se você faz uma dieta muito restrita, e é comum eu pegar pessoas que vêm aí de dietas restritas, acho que todo mundo já fez alguma dieta restrita na vida, né? Aquela dieta bem punk. Se você faz uma dieta muito restritiva por muito tempo, você acaba colocando uma quantidade de energia muito abaixo do que o seu corpo precisa. Para funcionar. E aí, o que o seu corpo ele faz? Ele começa a diminuir a capacidade que ele tem de produzir energia, ele vai desacelerando. Então, ele tende a produzir menos energia e a funcionar de uma forma mais lenta. Ele perde eficiência.
E, ao mesmo tempo, você pode ter desenvolvimento de deficiências nutricionais. Quando a gente pensa em emagrecer, por exemplo, que é queimar gordura, você precisa pegar a gordura e converter em energia, e isso exige várias vitaminas e minerais. Se você tem deficiências nutricionais porque você limita muito na sua alimentação, você diminui a sua capacidade de queimar gordura. E aí, o que acontece muito? A pessoa faz uma dieta muito restrita, segue essa dieta por muito tempo, e às vezes ela não precisa disso. E aí, quando ela para de fazer dieta, só dela respirar, ela engorda. Por quê? Porque ela diminuiu a eficiência do metabolismo dela. Então, é uma coisa que eu vejo que acontece muito. Pessoas que vão para o acompanhamento, já fazendo várias estratégias, tentando várias estratégias por conta própria, sem sucesso. Porque as estratégias, elas são muito relativas. Isso precisa de um acompanhamento nutricional e médico para fazer com que realmente seja efetivo. E no fundo, você acha que as pessoas, de uma maneira geral, elas sabem o que deve ser feito, mas talvez, lógico, né? A Jaqueline estudou, é uma nutricionista, os nutricionistas, né, estão ali e estão sempre buscando especializações e tal. Mas a gente sabe exatamente o que fazer. Como fazer, talvez não. Aí a gente precisa realmente do profissional. Mas o que fazer, você percebe que as pessoas, no fundo, elas já sabem? Elas têm essa noção? Ótima pergunta, porque a gente sempre acha que a gente sabe, mas no final das contas a gente não sabe de nada. A nutrição, ela é um assunto muito amplo, muito profundo mesmo. E a gente não tem esse tipo de orientação na vida. Na escola, na faculdade, no trabalho, ninguém estuda sobre isso, aprende sobre isso, né? Então, eu falo que o nutricionista, ele tem que ser um professor. Ele tem que ser um mentor. Ele tem que guiar o indivíduo para saber tudo o que ele precisa sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis, sobre estilo de vida, sobre o que ele tem que escolher ali no cotidiano dele para poder fazer com que ele se sinta saudável. E, tendo essa orientação, aí sim a coisa funciona. Mas é muito comum eu atender pessoas que às vezes não sabem realmente, né? E eu sou nutricionista justamente porque eu tinha essa necessidade de saber, né? Então, eu via que a gente não tinha essa orientação. Todo mundo falava, não, você precisa comer bem, você precisa se alimentar saudável. Mas eu falava, gente, mas e aí? O que é isso? Como que eu vou fazer isso? É só comer essa folha, então? Como é que é, né? E não necessariamente. Você tem várias informações aí que vão te dar independência, vão te dar autonomia. E é uma informação que a gente não aprende na vida, que as pessoas não aprendem na vida. Então, por isso que o nutricionista hoje ele tem sido muito valorizado, porque esse ensinamento ele faz toda a diferença para a pessoa conseguir ter mais longevidade. Né? Com certeza. A gente vai caminhando para o final, Jaqueline. Aliás, que papo bom, né? Tão esclarecedor. Eu queria que, já que a gente está terminando entrevistas, tem aquela diquinha de ouro? Primeira diquinha, vamos procurar um nutricionista, claro. Mas aquela diquinha de ouro de, por exemplo, um alerta, alguma coisa que a gente... Um cabelo caindo, uma unha mais molinha, ou, enfim, alguma coisa que precisa ser atento, chamar atenção. Tem, com certeza. Dá atenção para rotina. A rotina, ela é fundamental para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, não adianta a gente pensar em dieta, em exercício, em beber água, em dormir bem, se a gente não cria uma rotina para tudo isso, né? A gente precisa ter uma rotina de refeições, uma rotina de sono, uma rotina de água e de exercício. São esses pilares. Esses pilares, eles precisam existir, né? Fundamentalmente para todas as pessoas. E fazer isso de acordo com o ciclo do dia e da noite, né? A gente aproveitar o dia para a gente executar as nossas atividades, para a gente se alimentar bem e aproveitar a noite para poder descansar e dormir, porque se a gente dorme mal, a gente vai ter problema de saúde e a gente pode ganhar peso também, né? Então, eu sempre falo que, primeiro de tudo, a pessoa chegou lá no meu consultório, o paciente chegou no meu consultório, alinhamento de rotina. Tem que ter ali de 7 a 8 horas de sono por noite. E é engraçado que você está falando isso agora, as pessoas estão... Você falou, os pacientes que vão ao meu consultório, ou seja, vão adultos já. Mas essa orientação de rotina é desde da amamentação, né? Desde a amamentação. Por que a gente perde, né? É impressionante, a gente perde, a gente se perde. E as crianças, elas têm, de repente, chega um momento que elas, né, que o indivíduo vai crescendo, vai tornando uma independência, e essa independência a pessoa acha que saindo da rotina, criando sua própria regra, e alcança essa independência quando a rotina ela
traz isso, né? Ela traz isso, exatamente. E você disse um ponto importantíssimo. Isso tem que ser feito desde o momento que a gente nasce. Tanto que, por exemplo, eu brinco que o nosso corpo ele é como se fosse uma máquina. E essa máquina, ela é conduzida pelos nossos hormônios. E os hormônios, eles precisam da rotina para eles terem essa produção de equilíbrio. Uma criança, por exemplo, ela pode ter déficit de crescimento se ela dormir mal, se ela não conseguir ter rotina. Ela pode ter impactos de doenças crônicas, porque ela está desenvolvendo o corpo dela ainda. Então, essa rotina, ela precisa existir desde o momento que a gente nasce até a vida adulta e sempre, né? E ter essa rotina ajuda até mesmo o tratamento da ansiedade, de problemas neurodegenerativos, porque as coisas fluem mais naturalmente, né? Então, a dica de ouro que eu sempre gosto de dar, e que é uma coisa que a gente pode fazer independentemente de ter uma orientação ou não, é criar uma rotina de água, sono, alimentação, exercício. Isso precisa existir. E você, tá com a sua rotina organizada? Pois é importante, como a Jaqueline falou. Aliás, eu aproveito para te convidar para assistir o Desenvolver, uma nova produção aqui no canal de S Hoje, e a gente vai falar de nutrição, a gente vai falar de inclusão, a gente vai falar de vários temas que de maneira geral afetam a sua vida, a minha vida e as nossas vidas. O Entrevistas dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada, Jaqueline, pela sua participação e obrigada a você que ficou conosco até agora. Até semana que vem.